Nos últimos dias, a região de Dnipro tornou-se palco de um ataque que redefine os parâmetros de intensidade e planejamento em cenários de conflito contemporâneos. Uma operação cuidadosamente orquestrada, envolvendo o lançamento de 16 mísseis em uma única investida, deixou claro o impacto devastador de estratégias militares altamente sofisticadas. A magnitude do evento abalou profundamente tanto a infraestrutura local quanto a segurança emocional das comunidades afetadas, que agora enfrentam as consequências de uma destruição em larga escala. Os alvos prioritários da ofensiva incluíram instalações críticas para o funcionamento da região, como centrais energéticas e locais de suporte logístico. Entre os pontos mais atingidos, destacou-se uma usina térmica essencial para o abastecimento regional, cuja destruição comprometeu diretamente a distribuição de energia e expôs a vulnerabilidade de sistemas cruciais. Além disso, aeroportos estratégicos e outras infraestruturas vitais foram danificados, limitando a capacidade de resposta das forças locais e afetando gravemente a mobilidade operacional. A sofisticação tática desse ataque ressalta um novo patamar na utilização de tecnologia militar. Os mísseis, desenvolvidos para evadir sistemas de defesa altamente avançados, conseguiram atingir seus alvos com uma precisão notável. As explosões reverberaram por toda a região, transformando bairros inteiros em ruínas e espalhando um sentimento de desespero entre os habitantes. Relatos de testemunhas locais descrevem cenas de pânico, enquanto especialistas debatem o alcance estratégico e político dessa ofensiva sem precedentes. Por trás das consequências visíveis, há também um impacto psicológico profundo. A escala do ataque parece ter sido projetada para desestabilizar a moral e transmitir uma mensagem clara para os oponentes e a comunidade internacional. As populações afetadas enfrentam não apenas a perda de infraestrutura, mas também o peso emocional de viver sob a constante ameaça de novos bombardeios. Esse tipo de operação ressalta as complexidades de conflitos prolongados, onde cada ação é planejada para maximizar tanto os danos tangíveis quanto os efeitos intangíveis. O episódio em Dnipro vai além de um simples ato de destruição. Ele simboliza uma mudança nas dinâmicas de poder e estratégia no conflito em curso. A capacidade de executar uma ofensiva dessa magnitude reflete anos de aperfeiçoamento tecnológico e logístico, destacando um desequilíbrio que coloca em evidência as dificuldades de resposta por parte das defesas locais. Além disso, a comunidade internacional é chamada a observar e avaliar o impacto de tais ações em um cenário cada vez mais volátil. À medida que os esforços de reconstrução começam a ser discutidos, o desafio vai além da restauração física. A recuperação de Dnipro exigirá uma abordagem abrangente que combine a reabilitação de infraestruturas críticas com iniciativas voltadas para o bem-estar psicológico e social de seus habitantes. Será necessário não apenas reconstruir o que foi perdido, mas também abordar as cicatrizes invisíveis deixadas por eventos dessa magnitude. Esse ataque deixa um legado de perguntas sobre os rumos do conflito e as respostas que podem ser esperadas no futuro. Ele também destaca a necessidade de estratégias mais robustas para prevenir novas escaladas e proteger comunidades vulneráveis de impactos semelhantes. O que aconteceu em Dnipro não é apenas uma tragédia local, é um alerta global sobre os custos humanos e materiais de confrontos prolongados, bem como sobre a importância de esforços coordenados para mitigar seus efeitos. Dnipro agora carrega o peso de um evento que a transformou em um símbolo de resistência e vulnerabilidade. Enquanto a comunidade internacional debate os próximos passos, a cidade enfrenta o desafio de se reconstruir em meio às incertezas. Seu futuro dependerá de decisões tomadas tanto localmente quanto em esferas mais amplas, que precisarão equilibrar a necessidade de estabilidade com a urgência de preservar a dignidade e a esperança de seus habitantes. Os impactos a longo prazo dessa ofensiva se estendem muito além dos danos visíveis. A interrupção das cadeias de abastecimento comprometeu significativamente a logística e o acesso a recursos essenciais, afetando tanto as operações militares quanto a vida cotidiana das comunidades locais. Plantas de energia, vias de transporte e centros logísticos cruciais foram severamente danificados, dificultando a distribuição de alimentos, medicamentos e outros itens indispensáveis.
Essa interrupção agrava uma crise humanitária já em curso, deixando populações vulneráveis em situação ainda mais precária. Além disso, a destruição de recursos críticos, como centrais energéticas e instalações militares, expôs fragilidades nas defesas locais que antes eram consideradas seguras. A confiança da população nas infraestruturas de proteção foi abalada, gerando um clima de incerteza e medo generalizado. Essa situação não apenas enfraquece a resistência local, mas também destaca a urgência de investimentos significativos em tecnologias de defesa e estratégias mais eficazes para mitigar futuros ataques. O cenário atual exige ações rápidas e bem planejadas. Soluções de curto prazo devem focar na restauração de serviços essenciais, como energia, transporte e comunicações, para estabilizar a situação e evitar um colapso maior. No entanto, é igualmente fundamental adotar uma abordagem de longo prazo, que inclua o fortalecimento da infraestrutura, a criação de sistemas mais resilientes e a implementação de medidas preventivas para reduzir os riscos de crises semelhantes no futuro. Isso requer não apenas recursos financeiros substanciais, mas também colaboração internacional e uma visão estratégica abrangente. Paralelamente, a hesitação de intervenções mais assertivas por parte de alianças e organizações regionais trouxe à tona debates críticos sobre os limites e as responsabilidades da cooperação internacional. A falta de uma resposta direta a episódios de grande escala, como essa ofensiva, levantou questões sobre a eficácia de pactos e tratados de segurança. Muitos analistas destacam que esses acordos, embora projetados para garantir estabilidade, podem ser insuficientes diante de um cenário tão complexo e volátil. Essa ausência de ações concretas por parte de alianças regionais e internacionais também alimenta incertezas sobre os próximos desdobramentos no cenário geopolítico. A relutância em intervir diretamente pode ser interpretada como um sinal de fraqueza, o que pode encorajar ações ainda mais agressivas no futuro. Ao mesmo tempo, o equilíbrio delicado entre evitar uma escalada e responder de forma proporcional mantém as tensões em níveis perigosos, dificultando a busca por soluções duradouras. A ofensiva não é apenas um evento isolado, ela ilustra as dinâmicas multifacetadas de conflitos modernos, onde ações militares têm repercussões amplas que ultrapassam fronteiras. Essa situação reforça a necessidade de um diálogo internacional mais robusto e de uma revisão das estratégias de cooperação global. Sem isso, as lacunas nas respostas às crises continuarão a expor vulnerabilidades e a comprometer a estabilidade regional e global. Em resumo, os efeitos dessa ofensiva vão muito além dos danos materiais. Eles afetam não apenas a capacidade de recuperação local, mas também o equilíbrio de poder e a eficácia das estruturas de segurança internacionais. Resta saber se as lições desse episódio serão aprendidas e utilizadas para construir uma resposta mais eficaz ou se o mundo continuará a testemunhar as mesmas fragilidades que perpetuam os ciclos de instabilidade. Dnipro agora simboliza o impacto destrutivo de uma escalada que continua a reconfigurar a dinâmica de poder na região. Sua recuperação dependerá de esforços coordenados, que vão desde a reconstrução da infraestrutura básica até a restauração da confiança e da estabilidade social. Enquanto isso, a comunidade internacional observa com cautela, ciente de que o futuro dessa área pode moldar os rumos de outros conflitos ao redor do mundo.